A câmera bate na lama, a imagem vira noite, mesmo sendo tarde. O microfone pega um sussurro sem boca. Ele abriu. Eu, que nasci em várzea e aprendi rumo de estrela muito antes de aprender letra, juro pelo cheiro de angiroba. A água se dobrou como folha de bananeira ao vento. O breu ficou sem carapanã. O mato calou como se onça e mutum tivessem combinado silêncio. Nenhum pio. Ali, no pé do igarapé sem nome, o rio riscou um olho de luz que não alumia. Parecia beber a claridade. Se é mentira que deixa a marca. Se é verdade, você decide. Meu nome pouco importa. Por aqui chamam de Bachico porque eu remava a rabeta antes de ter dente todo. Sou caboclo de terra firme, mas a vida sempre me puxou pra cheia. Carrego no braço o paneiro das histórias que só quem dorme em rede de tapiri conhece. Fui contratado por 3 pesquisadores, um de papel, outro de satélite e uma moça de olhar de bicho que fareja vento, para achar um varadouro perdido. E eu disse: mapinha de vocês não dá passo em capoeira, doutor. Quem manda aqui é formiga de fogo e curva de igarapé. Eles riram, botaram fé no GPS. O bicho piscou, girou, ponteiro pra cá, ponteiro pra lá. Morreu de tonto. Eu só disse: pois é. Dizem que existe um rio que não consta em reza, canto ou papel. Chamam de neblinho, porque a própria água solta gás fino que engana olho, dobra luz e espanta a bússola. Esse fuxico corre de boca em feira de açaí quando o preço cai e o povo proseia. Mas quem tenta seguir o fio se perde na volta. No inverno amazônico, chuvão grosso, janeiro a maio, o neblínio levanta um véu que parece fumaça de fogueira de santo, mas tem cheiro nenhum. Peixe ali é bicho que ninguém batiza. Nadam prateado demais, como se refletissem lua de dia. Eu disse pros doutor, se o neblínio quiser, ele acha a gente. E ele achou? A chuva miou do nada. 33 segundos de silêncio sem pingar, nem um pingo, nem um pio. A moça do olhar de bicho apontou: olhem a evaporação. O vapor subia reto, sem querer virar nuvem, criando coluna que dançava diferente, um balanço que librava a reza de benzedeira. Eu botei a mão na água, fria, sem maldade, doce, sem cheiro. Lá no fundo, um brilho que não era lua nem lanterna, era como luz com vergonha. É hoje, eu disse. Lua nova, 3ª noite de março, 2h13. Não pergunte como eu sabia. Tem coisa que a gente aprende ouvindo cipó roçar cipó. O neblinho, rio do outro mundo, não abre todo dia. Só na lua nova mais escura do inverno amazônico, 29 de março, das 2h12 até as 2h19, quando a chuva segura o choro por exatos 33 segundos. Foi o que aconteceu. A água fez curva, fez parecer que o fundo vinha para cima. A luz encolheu, virou ponto, depois desenho, depois escrita. Linhas dançavam como um cardume de letras. O doutor do satélite chorou quieto. Isso é física que esqueceu de nascer. Eu rezei: com licença, dona Água. E a água respondeu com um silêncio quente que só quem já ficou perdido de noite no Ingapó entende. Amarrei a corda na cintura, rezei para os encantados não se zangarem e mergulhei. Abaixo da pele da água, o mundo ficou claro, de um jeito torto. As bolhas faziam desenho, e cada desenho dizia coisa. Entra, calma, respira. Não era palavra, era a ideia que encostava na testa. Na beirinha do ouvido, nasceu um zumbido bom, tipo cantiga, que vó canta pra ninar curumim.
Vi sombra grande se movendo no fundo, não como peixe, nem como gente, era gente demais para chamar de gente. Numa lapa de pedra, uma fenda como boca fechada, e esperava o tempo acertar o dente. O dente era a hora, 2h17. Quando atravessei a fenda, o som virou desenho. Senti uma saudação que não usava boca nem ar. Delta 102 Yuru. E eu entendi como que entende o cheiro de chuva. Bem-vindo, pequeno que sabe remar. A comunicação deles não empurra a palavra, ela mostra a coisa por inteiro. Cor, peso, lembrança, caminho, cheiro, um feixe daquilo tudo, feito luz, tocou minha memória e acendeu em mim. Castanheira que contavam segredos, satélites aprendendo a olhar, curativos que fecham ferida como folha de jambu fecha a boca. Eu não vi rosto, vi altura, 3 metros e tanto de calma. O mundo lá falava por silêncio alinhado. E não era encanto, eu tava de zóio aberto por essa luz que nos alumia. A luz me entregou um trato sem papel. Eu teria 7 minutos do lado de lá. Depois o rio esqueceria o caminho até a próxima lua nova do inverno. Do outro lado da soleira não havia cidade, havia ordem. Geometrias suspensas guiavam o passo como se o chão fosse conselho. Senti que aquelas alturas sabiam de tudo que a gente acha que inventou. De rádio a nave, de vacina a fibra, de código a imagem falada. Eles não diziam, nós fizemos. Mostravam a semente caindo em nossas mãos, século por século, como quem sopra a brasa para virar fogo. E eu, caboclo de Varadouro, entendi. A gente é criança aprendendo a falar. Eles, adultos que falam todos os sotaques da luz. Voltei com um peito pesado de coisa que não cabe em palavra. Os doutor anotaram até o silêncio. A moça, do olhar de bicho, encostou a testa na minha e viu o que eu trouxe, sem eu dizer. Não contamos? Perguntou. Eu respondi do jeito que ribeirinho aprende cedo. História boa não se guarda, mas também não se grita. A gente conta e deixa o povo decidir. Verdade ou invenção? O Neblinho abre de novo, 29 de março, 2h12 a 2h19, quando o inverno segura o pranto por 33 segundos. Se você for, leve respeito. Se ficar, leve dúvida. Ela protege. O primeiro passo dentro da Etra Neblinis não bateu no chão, ele pousou na ideia de chão. Era firme como tábua de Itaúba, mas parecia feito de luz fria e música muda. Cada reflexo não vinha do sol, vinha de uma fonte que respirava dentro das coisas. O ar tinha gosto de coisa limpa, cheiro de flor que nunca murcha. Minha pele, acostumada à fumaça de moquém e calor de fogão a lenha, arrepiou como se tivesse ouvido o nome sagrado. Atrás de mim, a fenda já não era fenda, era água normal, lisa, sem promessa. Não ouvi voz, vi cor. A cor virou lembrança, a lembrança virou certeza. Tizi, Zug, Bip, tua mente respira aqui. Eu entendi sem traduzir. Era como se me emprestassem olhos para ver de dentro para fora. Cada símbolo aparecia flutuando, mas não era só imagem. Era gosto, era cheiro de textura de memória, era modo de falar comigo. Senti o peso da chuva de ontem, o som do remo batendo na canoa quando eu era menino.
E junto veio o desenho de uma máquina que nunca vi, mas que parecia nascer dentro da minha cabeça. A Aetra Neblinis não fala, ela revela. Eles surgiram sem pressa, como árvore que cresce quando ninguém olha. Gigantes. Não ogros, não monstros. Gigantes de calma. Pele como mineral vivo. Olhos que pareciam lago refletindo lua cheia. 3,5 metros. Lapa de gente de proporção perfeita. As mãos eram mapas de rios que eu nunca naveguei. Cada passo deles parecia consulta. Cada gesto lei. Nenhuma arma, nenhum peso. Só a presença. E eu, caboclo que já remou contra a cheia e seca, senti perna virar cipó. Um deles chegou perto, e o ar se inclinou para caber nele. Então, sem abrir boca, ele mandou um feixe de pensamento, direto para dentro da minha imaginação. Menor, por que cruzaste o véu? Não havia sala, mas havia ordem. 7 deles formaram um círculo e no meio flutuava um prisma líquido que refletia não o que era, mas o que podia ser. Imagens da nossa história apareceram ali. Rodas, fogo, escrita, pólvora, código binário. Tudo parecia vir de uma mesma semente. Um deles projetou em mim uma pergunta que queimava. Se te darmos mais, o que farás? Eu pensei em motor de rabeta, em vacina para febre, em barranco de ouro puro para bamburrar, em menino com fome. Mas a imagem que veio foi outra. Guerra, fumaça, cidade desabando, destruição. Então entendi. Eles não perguntam para ouvir. Eles perguntam para medir a sombra que tua alma carrega. Eles me mostraram que cada avanço nosso foi um sopro deles. Da roda ao foguete, do rádio ao código quântico. Tudo começou ali, mas não como dádiva, como teste. Cada ideia que recebemos era uma pergunta disfarçada. Vocês já cresceram? A Aetra Neblinis não quer governar, quer garantir que a infância do homem não destrua a casa do homem. E se eu dissesse que vi como será o próximo passo, você acreditaria? Vi cidades que não tocam o chão, vi doença virando pó, vi energia nascendo da própria noite. E vi também uma rachadura no nosso futuro, grandona, do tamanho da ganância. O prisma brilhou 7 vezes. Era o aviso. Meu tempo estava escorrendo. Cada luz era 1 minuto indo embora e eu ainda não tinha visto tudo. Pedi sem voz, sem precisar dizer. Mostrem mais. Eles responderam com um gesto que não era gesto, uma onda de calma que dizia: o resto não cabe em ti. Senti a água puxando como mãe chamando o filho para dentro de casa quando a chuva vem grossa. Olhei para trás, a soleira da fenda já respirava mais rápido. Se eu ficasse, seria deles. Se voltasse, seria só história, ou verdade ou invenção. Quando comecei a recuar, uma das gigantes, ou gigante porque ali não existe homem nem mulher, só forma, me tocou a testa com luz. Não doeu, era frio de rio na madrugada. Deixou dentro de mim um mapa que não é mapa, um código que não é número, um rumo que é caminho certo da gente ir. Quando o mundo estiver pronto, ele saberá abrir a porta sozinho. Então tudo virou água, a cor, o som, a calma. A Aetra Neblinis sumiu como nunca tivesse estado ali. Coisa danada de se ver. E eu, caboclo de várzea, voltei pro lado de cá carregando um silêncio tão pesado que só palavra inventada dá conta. Quando rompi de volta pro ar, as estrelas tinham mudado de lugar. Os doutor me puxaram como quem puxa alguém que saiu do fundo da febre. O que viu? Eles perguntaram com olho de fome. Eu olhei pro caderno e desenhei um símbolo que não existe na nossa fala.
Depois, fechei a folha, botei num paneiro e disse: tem coisa que não é para caber no agora na estante. Mas digo para você que escuta, a fenda abre de novo, o neblininho respira e o mundo talvez não esteja pronto. Sentei na proa da rabeta, a água pingando da borda do paneiro, e percebi que não era só história para boi dormir. O que vi lá dentro costurava com linha invisível cada pedaço da nossa vida. Roda, fogo, pólvora, internet, rádio, foguete, fibra ótica, vacina, nada nasceu do nada. Tudo foi soprado como vento manso vindo daquele lado. A Etra Neblinis não nos deu a resposta, deu pistas, pequenas fagulhas, para ver se a gente queimava ou iluminava. E cada vez que queimamos, eles mudaram a maré do sopro. E mesmo assim, olha o que fizemos com a pólvora, olha o que fizemos com a fissão. Agora pensa, e se eles pararem de soprar, hein? Como a fica, meu bichinho? A moça dos olhos de bicho chorou sem barulho quando abriu a mala. O caderno estava seco, mas as páginas tinham mudado. Não era mais letra, eram linhas vivas, como veios de luz correndo por dentro do papel. Quando encostei, vi mais do que cor, vi tempo. E vi que cada invenção tinha um reflexo lá do outro lado. O avião, um eco da primeira ponte que eles criaram entre as cidades suspensas deles. O antibiótico, reflexo de um campo que cura só com vibração. A internet, sombra da rede neural deles que conecta a mente sem cabo. E o que vem depois não dá nem para chamar de tecnologia. É outra coisa, sem nome ainda. Achei que a gente tinha sido os primeiros a ver. Achei errado. No barranco, na beirada do neblininho, marcas de bota que não eram nossas. Passos fundos com rastro de ferrugem. Metal que não devia estar ali. No chão, uma cápsula de seringa moderna, dessas de laboratório que não chega aqui sem avião e verba gorda. E um pingente com brasão que não conheço, mas que parece saber demais. Quem deixou, caiu na pressa. Quem deixou, vai voltar. E se voltar, não vai vir para fazer pergunta bonita. Vai vir para sangrar segredo até virar arma. Eles não querem que ninguém mexa, e se mexer, eles apagam. Sempre foi assim. Cada civilização que chegou perto demais sumiu como peixe no redemoinho. Você já se perguntou por que certos povos desapareceram sem deixar rastro? Por que conhecimento avançado pipocava e sumia como fogo de palha? A Etra Neblinil não é só guardiã, é filtro. E se alguém tentar forçar a mão, a floresta vai fechar a boca e engolir até o nome. Mas agora tem gente grande com fome maior que rio, e fome assim não respeita silêncio. O doutor do satélite ligou um rádio clandestino quando achou que eu dormia. Palavras cortadas, mas entendi pedaço. Confirma-se. Portal ativo. Transferência de material em breve. Transferência de quê? O cara da voz respondeu: se capturarmos um deles, o jogo muda para sempre. E aí meu sangue gelou, porque a ideia de um Hydra preso num laboratório é mais feia do que enchente engolindo uma loca. Aquilo não ia acabar em teste, ia acabar em guerra. Uma guerra que não cabe em mapa. Quando a lua se despediu e a manhã quis nascer, ouvi uma voz que não era voz. Veio como cheiro de flor aberta no escuro. Bish, zip, tit, zoom. Entendi como entendo quando a chuva vai virar temporal. Dizia desse jeito: proteja a entrada, ou o mundo vira sombra.
Senti peso de promessa e perigo ao mesmo tempo. Era a Aitra falando comigo. Não sei se por escolha deles ou por azar meu. E se eu falhar? Quem segura o apetite dos homens que contam até as estrelas só para vendê-las depois? O neblinho fecha de novo em 29 de março, 2h12 a 2h19, igual da outra vez, mas desta vez não seremos os únicos. Tem gente vindo com arma, câmera e contrato assinado em sangue de papel. E se eles atravessarem, não vai ter mais segredo, nem floresta, nem sossego. Vai ter domínio. E domínio, você sabe, sempre começa com palavra bonita e acaba com cidade em ruína. A pergunta é: quem controla quem quando quem é gigante e vê o mundo como criança? Você acredita que a eletricidade foi descoberta por acaso? Que as viagens espaciais nasceram do sonho humano? Não. Cada salto que demos, cada revolução científica, cada inovação tecnológica veio deles, dos gigantes, que agora se revelam diante de nós. Etra Neblinis, a comunidade secreta da Amazônia, sempre esteve lá, sussurrando ideias e transferindo conhecimentos para as mentes mais brilhantes da Terra. O bisturi que salva vidas, inspirada em lâminas criadas por eles. A penicilina, um reflexo das curas que dominam há milênios. A corrida espacial, nada mais que um ensaio, porque Etra já viajou além das estrelas. A internet, coisa ultrapassada para eles. A comunicação em Etra é sentimental, muda, perispiritual, flui telepaticamente. Eles não só moldaram nosso presente, como decidiram o ritmo da nossa evolução. Mas agora, diante da nossa ambição cega, algo muda. Pela primeira vez em séculos, os sussurros cessaram. Nenhuma inspiração, nenhum avanço científico, nenhuma grande descoberta científica. Etra Neblinis nos observa, calada, e julga. Enquanto os exploradores humanos sonham com glória e fortuna, dentro da névoa ancestral, os conselheiros de Etra se reúnem. Em seus olhos, a luz fria da decisão. Ou o mundo será contido, ou será silenciado. No coração da floresta, a revelação é clara. Eles não são nossos deuses, nem nossos protetores. São guardiões do equilíbrio. E para Etra Neblinis, a sobrevivência da própria essência vale mais que qualquer civilização. E se eu te dissesse que tudo que acreditamos ser nosso, nunca nos pertenceu, e que agora eles querem de volta o controle que deixaram escapar? Então, prepare-se, porque a próxima decisão deles pode significar o fim da história como a conhecemos. Você está ouvindo isso? Ou está pensando sozinho? Respire fundo. Agora, leia com atenção. Eles sempre estiveram aqui. Não atrás da cortina da floresta, mas dentro de nós. A Etra Neblinis nunca precisou sair da névoa para controlar o mundo. Bastava uma ideia plantada, uma inspiração sussurrada, uma invenção na mente certa. Os gigantes se aproximam. Cada passo, um terremoto mudo na sua consciência. Eles não falam, eles não precisam. A voz está aqui, atravessando sua pele, escorrendo pelos nervos até o centro do cérebro. Você tenta desviar, mas não consegue. Algo pressiona sua mente como uma maré invisível. E então, a revelação. A evolução não é sua, não lhes pertence. Essa frase explode dentro de você, como fogo líquido. Cada memória, cada conquista da humanidade não passou de um empréstimo. Eles criaram nossos deuses, nossos sonhos, nossos medos, nosso progresso social e científico. A guerra, a paz, as máquinas que nos trouxeram até aqui, nada é nosso, nunca foi. E agora, eles querem o que é deles, não ouro, não terras,
querem controle absoluto, porque para Aetra Neblinis, a humanidade falhou, tornamo-nos um risco para o equilíbrio. E quando o equilíbrio se rompe, a ordem deve recomeçar imediatamente. A escuridão desce de vez. Não há céu, não há floresta. Apenas a sensação de estar suspenso no nada. Vozes, não. Pensamentos, não. Comandos começam a se entrelaçar na sua mente. Você sente calor atrás dos olhos, vê flashes de cidades queimando, mares engolindo terras, humanos ajoelhados diante de colossos, uma sucessão de slides mentais desconexos. E então, o silêncio. Mas você sabe que algo ficou, porque uma última frase ecoa dentro de você mesmo agora. Você não contou isso a ninguém, certo? E agora me responda. Essa história, você leu? Você viu? Ou ela foi colocada aí dentro da sua mente sem a sua permissão? Pense bem antes de dormir, porque talvez eles já tenham começado.